Então, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o canal do Lar de Teresa. Recebemos a todos com um forte abraço virtual e hoje temos na nossa reflexão o tema As Provas da Riqueza e da Miséria. São as questões do Livro dos Espíritos, 814 a 816. Quem nos traz a reflexão de hoje é Éder Andrade, trabalhador do Consolador, nossa casa co-irmã, e ele vai, nesse momento, nos saudar. Éder, é com você. As suas saudações. Os amigos do Lar de Teresa, o nosso abraço nesse encontro. Vamos aqui, então, passar a nossa página inicial, que tem o título Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um consiste na abundância das coisas que possui. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, agora convidamos a todos a nos acompanharem na nossa prece inicial. Primeiramente, agradecendo a Deus por estarmos reunidos em seu nome, compartilhando a presença do nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Que possamos, Senhor, neste momento em que estamos reunidos para ouvir as tuas reflexões, os teus ensinamentos, possamos aproveitar o melhor dessa hora, abrindo os nossos corações a esses conselhos, essas reflexões e esse estudo tão valioso em mais um momento com o Livro dos Espíritos. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus. Em nome dos benfeitores da nossa casa, Teresa, Antônio de Aquino, com a permissão de todos, mas acima de tudo a permissão de Deus, possamos dar por iniciada essa reunião virtual. Graças a Deus e que assim seja. Então, nesse momento, nós passamos a palavra ao Éder e possamos enviar a ele o melhor das nossas vibrações. A palavra é sua, Éder. Amigos, é com grande satisfação que estamos aqui para falar um pouquinho sobre as provas da riqueza e da miséria para todos. É uma interpretação com base nas perguntas 814, 815 e 816 do Livro dos Espíritos, com o objetivo
de refletirmos um pouco a respeito desse assunto. Porque todos temos aquela eterna dúvida. Por que uns nascem com tanto, outros com tão pouco? Por que existem sociedades com profundas desigualdades? O verdadeiro abismo separa as camadas da sociedade. Nós não conhecemos a trajetória de evolução dos espíritos. Quando nós, no decorrer da nossa jornada terrestre, vamos evoluindo moralmente, nós vamos percebendo que temos apenas a posse transitória dos bens materiais. Nada nos pertence. Tudo nos é emprestado pela providência divina para a nossa evolução, para a nossa educação, nosso crescimento. Porém, cada pessoa tem um tempo diferente de amadurecimento. Cada pessoa percebe a realidade de uma forma totalmente diferente. Jesus, quando esteve junto a todos nós, naquela época já falava sobre a questão da posse dos meios materiais. As pessoas não entendiam. 2000 anos e pouco depois, diríamos que muito pouco a humanidade terrestre como um todo evoluiu moralmente. As ciências evoluíram, a tecnologia evoluiu, mas moralmente o homem ainda deixa a desejar. E Kardec, muito de forma oportuna, influenciado pelo espírito da verdade, ele nos coloca perguntas para nos testar. Aquele que recebe a riqueza recebe uma prova, tão difícil quanto da pobreza, guardando as devidas proporções, sim, ou até mais. Porque a quanto aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, o indivíduo que muito possui, ele tem por obrigação socializar aquilo que ele tem. Mas isso não se aplica a todos. É como, por exemplo, a história, a parábola bíblica da viúva com as três moedas, os 3 talentos da viúva, que todos nós conhecemos. Os óbulos da viúva, aquelas 3 moedinhas que ela doou no templo de Jerusalém, para ela faria muita falta, mas ela se sentiu na obrigação de ajudar. Já aquele fariseu que doou um saco de moedas e ele tinha muito, para ele não ia fazer diferença alguma. Mais ou menos por aí começa a nossa reflexão. Existem pessoas que têm muito, poderiam doar muito mais do que normalmente fazem, mas infelizmente têm uma relação de apego com o dinheiro tão grande que parece que elas vão levar todos os seus bens, estão amealhando para levar seus bens para o plano espiritual, para reencarnarem com eles, falando isso até na brincadeira. Mas essa prova, ela é um grande desafio para o espírito imortal no seu processo de desapego dos valores materiais. Porque, às vezes, a gente também encontra o contrário. A gente encontra pessoas que são de famílias abastadas, que não têm apego nenhum pelos bens materiais. E já encontramos, por exemplo, pessoas muito simples que moram em bairros de periferia e são extremamente apegados. Então, a relação de apego aos bens materiais, ela necessariamente não tem a ver com a relação de pobreza ou de riqueza, mas se o indivíduo precisa ser testado, é uma excelente oportunidade do indivíduo se dar conta que ele nasceu sem nada e vai desencarnar também levando apenas as lembranças e as boas emoções que ele traz junto ao coração. Fora isso, o resto tudo fica
porque nós temos apenas a posse transitória dos bens materiais. Em função disso, nós precisamos exercitar a caridade, a prática do amor ao próximo e o desprendimento, pensando que essas oportunidades nos foram oferecidas para a nossa evolução. Então, são provas difíceis? São. Aquele indivíduo que passa por grandes necessidades e recorre, ele até pode alegar um dia que ele não tinha, que ele precisou fazer grandes sacrifícios. Já o indivíduo que se encontra numa condição totalmente oposta, uma pessoa com tudo, tem tudo, é uma pessoa com muitas facilidades, essa pessoa tem uma responsabilidade para com ela e para com os seus tão grande quanto aquele que nasce numa condição de vida muito simples. Chico Xavier nasceu numa família grande. Seu pai ficou viúvo, ele e os irmãos foram separados porque o pai não tinha condições de tomar conta dos filhos. Na época, havia muita pobreza. A segunda mãe do Chico, Dona Cidália Batista, ela vai reunir os filhos e vai tentar fazer por eles tudo que estava ao alcance dele. E ele lutou com sacrifício e sobreviveu. Dignamente trabalhou como funcionário público do Ministério da Agricultura e ele dedicou o seu tempo à prática do bem. Um espírito missionário que a gente pode até pegar como exemplo, mas a grande maioria da humanidade, ela está tão apegada, está tão seduzida pelos valores do mundo material, que a grande maioria dos jovens hoje está muito mais preocupada em ter do que ser. Ninguém está preocupado em adquirir conhecimento, cultura, aprendizagem. As pessoas estão preocupadas em amealhar bens materiais, a posse dos bens materiais. E se a gente vê que na história da humanidade isso sempre existiu. A riqueza humana sempre foi um desafio, porque a miséria, ela sempre viveu de mãos dadas com a riqueza ao longo da história. A gente lê isso no livro, por exemplo, A Caminho da Luz, aonde Emmanuel procura mostrar que os grandes governantes do passado exploravam a mão de obra dos trabalhadores miseráveis para a construção das grandes obras públicas, as pirâmides, os palácios, os templos. Então, o processo de aprendizagem nossa enquanto espíritos imortais exigem desafios. Entre os desafios, a pobreza, a miséria, a possibilidade de você fazer o que está ao seu alcance sem nada, tentando construir a felicidade em cima do básico. Nós temos muitos romances espíritas que mostram isso. O indivíduo sem nada, mas lutou para conseguir sobreviver e conseguir se superar. Então, a grande luta dos homens é a luta de superação. Quando a gente observa, por exemplo, pessoas que viveram uma vida de grandes sacrifícios, onde a miséria, se eu posso dizer assim, ela não foi impedimento para realizar grandes projetos. E a gente observa que pessoas que viveram problemas de saúde, que lutaram contra as suas dificuldades pessoais. Está me ocorrendo aqui um personagem que eu tive a oportunidade de conhecer, em que ele se superou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, um homem numa cadeira de rodas que fundou em Bangu uma instituição
praticamente lutando quase que sozinho com o apoio dos amigos. Aurino Costa. Aurino Costa passou por grandes dificuldades, mas não deixou que essas dificuldades o impedissem de realizar um projeto que ainda hoje se encontra lá na Rua Maravilha, Ação Cristã Vicente Moretti. Então a gente vê pessoas que começaram sem nada e terminaram, como dizia nosso amigo Altivo Panfilo, sem dívidas, porque acreditavam que se elas tivessem fé, a espiritualidade ajudaria com o apóstolo necessário. Mas, vejam, são indivíduos que nós contamos nos dedos das mãos, indivíduos que deixaram exemplos para nós, como é difícil a prova da miséria quando a pessoa vem em condições difíceis e parece que tudo vai contra. É um desafio e tanto para que a pessoa possa se dobrar diante da vaidade, diante da prepotência. E nós sabemos que grandes déspotas do passado reencarnaram nas comunidades para que, através do esforço pessoal, pudessem superar as suas más inclinações. A espiritualidade, ela leva em conta a grande diversidade que é a sociedade. Eu diria que um país como o nosso é um grande laboratório de experiências sociais, onde cada estado brasileiro, independente de qual seja, nós encontraremos várias salas de aula. Essas salas de aula, né, são formadas de escolas, né? Dentro de cada país nós temos escolas onde as pessoas vão aprender através do esforço, do sacrifício, da renúncia, em favor do semelhante, pessoas que se doaram em favor do próximo, percebendo que a felicidade não estava em amealhar uma riqueza, mas sim ver o sorriso de felicidade no rosto dos outros. E assim vai. A gente vai aprendendo com o exemplo daqueles que se dedicaram. E aí nós vamos remodelando tudo aquilo que nós acreditávamos como certo e como errado. Ao longo da caminhada da vida, da encarnação, ao longo do estudo da doutrina espírita, eu poderia dizer que nós vamos ressignificando todos os nossos valores, ressignificando a cultura atávica que nós recebemos. A gente vê que estamos vivendo oportunidades reencarnatórias. E é preferível que, na oportunidade em que a gente se encontre, a gente possa fazer o que está ao nosso alcance. Não há dúvida que o ser humano, pela sua pouca evolução de ordem moral, ele muitas das vezes se queixa. Ele se queixa muito, ele reclama. Nós reclamamos muito para a espiritualidade. Aqueles que conheceram Chico Xavier ou já leram os livros sobre Chico Xavier, a grande quantidade de pessoas que buscavam dádivas quase que inalcançáveis. E muitas nem sempre necessitavam daquilo para serem felizes. Mas faz parte da pouca evolução do senso moral. E dentro dessa pouca evolução, a gente acredita que a nossa felicidade ela está no ter e não no ser. Que nem aquela criança que chega na época do Natal, ela quer um determinado presente que os pais não podem dar. E, e a criança dá a entender para o pai que ela só vai ser feliz se ela tiver aquilo. E Deus, que é o nosso Pai misericordioso e bom, ele não vai nos dar o que a gente pede, porque senão vamos ficar extremamente mal acostumados. A gente precisa se reeducar. E às vezes, no processo da reeducação, a dor
é o nosso melhor professor. Através da dor, do sofrimento, da perda, nós vamos começando a perceber a importância de ter, a importância de não reclamarmos tanto, porque já temos o que precisamos, mas nunca teremos o que gostaríamos por conta das nossas infantilidades. E dessa forma, Deus sabe que nós só vamos evoluir moralmente quando passarmos por grandes desafios. Algumas pessoas esclarecidas que tiveram oportunidade de conhecer a doutrina espírita, vamos dar um exemplo aqui, dentro da doutrina espírita, Frederico Figner, que foi amigo do Chico Xavier. Frederico Figner fez questão de deixar para Chico Xavier uma quantia que o Chico deu a entender ao Frederico Figner que, se ele tivesse aquela quantia, isso é até interessante, estão nas histórias do Chico. O Chico poderia viver de renda e trabalhar mais em favor do próximo. Quando Frederico Figner desencarnou, as filhas de Frederico Figner fizeram questão de que o Chico aceitasse o cheque que o pai havia deixado proporcional à fortuna. E o Chico não queria aceitar. E ficou naquele vai para lá e vem para cá, o Chico não querendo aceitar, até que em um determinado momento o Chico tomou uma decisão. O Chico procurou o presidente da FEB e entregou a ele e disse que aquele dinheiro seria para modernizar o parque gráfico da FEB. Então, nós encontramos pessoas. O próprio Chico poderia ter ficado com o dinheiro, poderia ter aplicado nas obras, mas para não dizerem que ele estava se aproveitando da situação, ele sempre tinha um pé na frente e outro atrás. Ele entregou e pediu discrição ao presidente da FEB da época, que ele procurasse ser discreto, mas ele preferia dar o dinheiro para a FEB. Então, vocês vejam, um homem que passou a vida inteira dele lutando. Eu já tive a oportunidade de ver depoimentos de pessoas que eram amicíssimas do Chico e às vezes ficavam até chateadas, porque o Chico preferia que todas as doações fossem para a obra social que ele se dedicava. Ele não queria nada para ele. Existem inúmeras histórias que nós podemos contar de uma pessoa que renunciou à vida material em favor da necessidade do outro. E ao longo da história da humanidade, nós temos exemplos disso. Pessoas que abriram mão completamente para favorecer o próximo, porque já eram espíritos amadurecidos. Mas nós temos que passar por tentações, nós temos que passar por desafios, principalmente quando somos jovens, né? Nós queremos calça jeans do ano, tênis do ano. Na minha época de adolescente, era mais ou menos isso: calça jeans do ano, tênis do ano. Quem não tivesse aquilo não estava enquadrado no grupo. Hoje tem a ver com o celular. E a coisa chegou a tal ponto que o governo está até proibindo o celular nas escolas. Tamanho uso do celular. Porque se tornou não apenas um artigo de luxo, mas um padrão. A pessoa é medida pela posse dos bens que ela possui. E as crianças atentam à vida dos pais, principalmente aqueles que não têm muita condição, para ter um celular. Porque se ela não tiver o celular, ela não é bem aceita naquele grupo. A gente observa que os valores materiais se sobrepõem aos valores espirituais. E quando nós estudamos a história da humanidade, a gente vê que parece que isso só mudou a data, só mudou a época, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, mas o homem ainda carrega esse ranço da posse das riquezas. A coisa é tão apegada que, na época do Egito Antigo, o faraó fazia uma pirâmide, que era nada mais do que um grande mausoléu,
aonde ele seria sepultado junto com a sua esposa, seus empregados e toda a sua riqueza. E se bobear, nós temos aí pessoas, ainda hoje, querendo deixar tudo. O apego chega a ser tão exagerado, que a gente vê isso nas obras espíritas, que os espíritos depois, digamos assim, perturbados pela disputa dos bens entre os herdeiros. Por quê? Porque nem sempre nós sabemos fazer o devido uso dos talentos que recebemos. Essa é uma verdade. Recebemos talentos para serem usados, não para serem enterrados, não para serem desperdiçados, mas para serem investidos em nosso favor, em favor das pessoas que estão à nossa volta, de uma maneira a fazer uma divisão racional. A casa espírita, ela sempre trabalha com o caixa, às vezes, no limite. Nós podemos dizer assim, fazemos as nossas arrecadações com o objetivo de resolver os nossos problemas. E quando nós não temos dívidas, a gente dá graças a Deus. Começamos um projeto sem dinheiro nenhum, mas conseguimos realizar esse projeto de maneira satisfatória. Quando todos têm a consciência de que aquele investimento é um investimento para a coletividade. Isso representa um grande amadurecimento. Quando nós pensamos no coletivo, nós deixamos de falar na primeira pessoa do singular, eu, e passamos para falar na primeira pessoa do plural, nós. Dessa maneira, mudamos até a vibração que nos envolve, porque aquilo que estamos fazendo vai beneficiar a todos nós. Dessa forma, mudamos o foco, vamos ressignificando os valores materiais, vamos ressignificando a relação de apego e a posse que nós temos em relação a esses objetos. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita que eu me encontro até hoje, lá em Ipanema, na Visconde de Pirajá, nós éramos vizinhos, né, de parede. Era o Consolador lado a lado com o Lar de Teresa. Nós íamos no andar térreo bazar. E eu adorava ir para o bazar porque a nossa antiga companheira Marli Celano, que liderava a turma do bazar, eu me divertia muito com ela. Ela já era uma senhora, eu ainda estava na mocidade espírita. Ela me mandava pegar as coisas que as pessoas doavam. Na época não tinha celular, mas havia um telefone. Ligavam e ela me pedia para ir apanhar na casa das pessoas. E você trazia coisas, às vezes, que você nem sabia o que era. As pessoas compravam, guardavam aquilo ficava guardado por tanto tempo. A relação de desapego só acontecia quando a pessoa chegava a um limite. Aí ela se desapegava. E você ia buscar alguma coisa que ela estava descontextualizada em relação ao momento que nós estamos vivendo. Seria, guardando as devidas proporções, como chegar hoje e oferecer para o bazar de vocês uma televisão de 29 polegadas, preto e branco, algo mais ou menos parecido com isso, daquelas televisões a válvula grande, e levar lá para a Galeria Ritz, aquela televisão. A gente tinha que improvisar, às vezes a gente pegava, já que estava lá, apanhava. Mas é interessante que o homem estabelece uma relação de apego emocional que ele não utiliza a riqueza a seu favor. Haja vista o livro de André Luiz, No Mundo Maior, lá no final, quando fala que Cipriana vai ajudar André Luiz no processo de reencarnação do seu avô. Não sei se os amigos conhecem a história que o avô de André Luiz teve uma primeira irmã, se eu não me engano, porque não sei se foi o pai dele se casou 2 vezes. E o avô de André Luiz, o tataravô, né,
teve uma segunda filha, eu já tinha uma segunda filha. E ele, na época, deu um jeito para afastar a irmã, e ele conseguiu produzir uma riqueza fantástica. Riqueza essa que beneficiou o neto, André Luiz. Por isso que o neto estudou, se tornou um médico, um sanitarista conhecidíssimo na história do Brasil. Quem viu, já viu o filme, já deve desconfiar quem seja, porque o Chico também já revelou. E André Luiz encontra o avô. Encontra o avô numa região provacional, onde Cipriana acompanhou o André Luiz, porque o André Luiz foi atraído a essa região provacional, onde estava o avô mergulhado numa poça de lama, mas o avô vendo dinheiro. Dinheiro. E o avô reconheceu o André Luiz pela voz, porque a espiritualidade permitiu que André Luiz conseguisse resgatar o avô para que o avô pudesse reencarnar, porque já havia passado muito tempo. E, curiosamente, quem vai receber o avô de André Luiz? A irmã que ele havia dado um jeito de botar para escanteio para ficar com toda a riqueza do pai. Então, nessas histórias, a gente vê a mesquinhez humana. Nós ainda estamos muito longe da evolução que nós desejamos para que a Terra se transforme num mundo de regeneração. Mas isso não quer dizer também que a gente não possa fazer a nossa parte. Como dizia Chico, se você vê que está pegando fogo na casa do vizinho, custa levar um balde d'água e jogar? Então, mesmo caso, eu não vou apagar o incêndio com balde d'água, mas eu fiz alguma coisa. Então, nós precisamos nos modificar. Nós precisamos, dentro do que nós conhecemos, fazer o que está ao nosso alcance, para que a gente amanhã, num grande balanço reencarnatório, a gente possa prestar contas à espiritualidade que nos deu a oportunidade dessa reencarnação de termos feito um bom uso dos talentos que recebemos. Agora, como eu disse, sou obrigado a reconhecer que nós reclamamos, que nós botamos dificuldade. Poderíamos fazer mais? Sim, poderíamos fazer um pouco mais. Se a quantidade de comida que se joga fora fosse realmente revista, nós alimentaríamos muitas pessoas que passam fome. Isso já foi feito, uma estatística. A comida que se joga fora nos grandes centros urbanos dos restaurantes alimentaria muitas pessoas. Tanto é que em cidade do interior, as pessoas passam pegando o resto de comida para fazer lavagem para porco. Né? E tem pessoas que conseguem fazer criação de porcos com o resto de comida das pessoas que guardam para levar. Mas essa estatística já foi feita. Há um grande desperdício. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos pessoas atrasadas, somos indivíduos egoístas, não evoluímos moralmente o suficiente, não pensamos no próximo, não pensamos na necessidade do outro, a gente não tem uma bola de cristal para ver o que se passa, mas não nos cabe duvidar. Se a gente está em dúvida, faça. Sempre devemos fazer pelo nosso semelhante, porque poderemos um dia, ou quem não sabe, já estivemos numa situação idêntica a que alguém que nos aborda na rua e nos pede algum tipo de ajuda. Coração fala mais alto? Então vamos ajudar. É uma forma de nós combatermos o egoísmo, combatermos, como foi bem falado aqui no início da questão da miséria humana, né? Na página inicial, que foi falado da questão de que a maior miséria que existe não é a miséria no sentido das pessoas passarem necessidade, é no sentido
das pessoas serem miseráveis, não abrirem mão, não estenderem aos outros aquilo que elas têm sobrando. Para que a gente possa finalizar, dentro do tempo que nós temos, nos lembrando daquela passagem bíblica que Jesus nos deixou. Não podemos nos esquecer que, da mesma forma que as pirâmides dos grandes faraós foram saqueadas, os bens materiais que vamos deixar e não vamos fazer um bom uso poderão ser corroídos pelas traças, serão destruídos pelo tempo ou roubados pelos ladrões. Mas se nós soubermos compartilhar dentro das possibilidades, podemos ajudar a muitas pessoas que tanto precisam. Eu deixo aqui essa nossa singela mensagem de reflexão aos companheiros, dentro de uma rápida interpretação dessas 3 perguntas, para que a gente pense, que a gente reveja a nossa conduta diante da vida. Que assim seja. Que assim seja, e nós queremos agradecer a você, Éder, por nos trazer tão ricas reflexões, não é, acerca do desapego. E nós queremos agradecer também a você que nos segue, está conosco, pedindo a você que compartilhe, deixe seu like, para que essa mensagem possa chegar a muitos e muitos irmãos nossos, companheiros que estão precisando de ouvir palavras tão ricas ao nosso coração. Convido a todos para, na próxima segunda-feira, às 19 horas, estarem conosco para mais um estudo do Evangelho. Convido agora também para que façamos a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, Senhor, que nós possamos levar conosco todas essas palavras, esses ensinamentos e reflexões que tivemos nestes momentos. Que possamos renovar ao nosso coração a esperança, a caridade e a fé. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, e em nome dos nossos benfeitores espirituais, com a permissão de todos, possamos dar por encerrada a reunião virtual dessa hora. Graças a Deus, que assim seja.